Fala, galera do Vem Aprender! Como estão vocês? Todos nós da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa esperamos que estejam muito bem, lendo, estudando e fazendo as atividades. Pois chegou a hora de estudar com a gente! Mais um dia de conhecimento e alegria aqui no Vem Aprender! Vamos ver o que vocês estão fazendo aí em casa? Olha só essas imagens da galera esperta que estuda aqui com os nossos professores. Meninos e meninas, vocês são incríveis! Estão mostrando que nenhum coronavírus vai impedir vocês de estudar e aprender. Obrigada pela sua dedicação e também dos pais, mães, avós, irmãos e de todos que apoiam os nossos alunos. Chegou a hora de estudar! Fique ligado aí na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Bom dia, criançada! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Fernando e eu tô aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Então, o tema da nossa aula de hoje vai ser super-heróis. A gente tá no mês das crianças e, todos os conteúdos aí que os professores deram para vocês até agora foram aí com temas relacionados à infância. E eu trouxe um tema que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam, porque eu, quando era criança, também gostava muito. Então, a gente vai falar hoje sobre super-heróis. Mas antes de começar a nossa aula, eu preciso que vocês preencham algumas informações no caderno. Vamos lá? Primeiro, a data de hoje, que é o dia 19/10 de 2020. Lembrando que o mês 10 é o mês de outubro, o ano já está quase acabando, né? Além disso, vocês também vão colocar aí o nome completo, lembrando da letra maiúscula. E também o título da aula, que é a aula de língua portuguesa. Além disso, vocês podem escrever aí o tema dessa aula de hoje, que é super-heróis. Vamos começar então. O objetivo da nossa aula de hoje é ler, interpretar e analisar histórias de super-heróis. Vamos começar? Então eu vou começar aí com uma pergunta para vocês, um desafio. Vocês vão registrar só a resposta no caderno. Você tem um super-herói favorito? Qual será que é ele? É ele, é ela, é um humano, é um animal, é um ser extraterrestre? Escreve aí no caderno o nome do super-herói favorito. Isso, já deu tempo, né? Lembrando que o nome a gente escreve com letra maiúscula. Então, quando a gente fala em super-heróis, a gente precisa pensar primeiro em como esses heróis surgiram. Vocês têm alguma ideia disso? Como é que eles surgiram? Quando? Quando foi que as primeiras pessoas começaram a pensar no tema super-heróis, nessas figuras aí, nessas personagens que são dotadas de superpoderes, né? Então vamos ver como é que os super-heróis surgiram? Dotados de poderes incríveis, os super-heróis nasceram nas histórias em quadrinhos, nas HQs. Geralmente, são seres humanos aparentemente comuns, mas capazes de feitos inacreditáveis, como, por exemplo, voar velozmente, congelar um inimigo, ficar invisível ou ter força descomunal. Os super-heróis são avessos às injustiças sociais. Eles têm sempre uma missão a cumprir e um vilão ou vários vilões para encarar. Costumam manter sua identidade em segredo. Os super-heróis surgiram e se popularizaram principalmente durante o período da Grande Depressão, iniciado em 1929. Assim, entre o final da década de 1930 e os anos 1950,
as sagas dos super-heróis viveram o que os pesquisadores chamam de Era de Ouro dos quadrinhos. Então olha ali aquele período que falou, né? As histórias de super-heróis, elas surgiram no período da Grande Depressão. E o que é a Grande Depressão? Eu não sei se vocês já conhecem esse tema, que é um tema muito triste, né? O tema da depressão, quando dá em pessoas e tudo mais, né? É um momento em que as pessoas ficam abaladas psicologicamente por alguma tristeza ou algo do tipo. E esse período aqui da Grande Depressão foi o período em que uma sociedade inteira passou por um período muito complicado. Então pensa só, os super-heróis, eles dão a esperança de um mundo melhor, né? E nesse momento histórico da Grande Depressão, as pessoas criaram os super-heróis como uma forma aí, né, de tentar resolver os problemas ou algo do tipo. Bom, mas lá no comecinho da aula, né, vocês falaram qual era o super-herói favorito de vocês. Eu não tenho como saber essa informação agora, então eu vou trabalhar com 2 super-heróis que são os meus favoritos. Assim a gente vai conhecer um pouquinho das características, saber o que é comum a respeito dos super-heróis, e aí em casa vocês vão ter ideia, e já pensando no super-herói de vocês, se eles também apresentam essas características. E o meu super-herói favorito, né, o super-herói mesmo e não a heroína, é o Homem-Aranha, que eu tenho certeza que muitos de vocês também podem gostar. Vamos conhecer um pouquinho da história do Homem-Aranha? Bom, o Homem-Aranha é outro clássico que surgiu nos quadrinhos em 1962. É a identidade secreta de Peter Parker, que foi picado por uma aranha geneticamente alterada em um laboratório. Trabalha como fotógrafo num jornal em Nova York e está sempre protegendo a cidade dos crimes comuns e de vilões terríveis. É considerado um dos heróis mais humanizados das HQs, das histórias em quadrinhos, demonstrando seu conflito entre ser herói e um rapaz normal. Bom, então a gente viu aí que o Homem-Aranha, ele tem esse conflito, né? Essa vida dupla, a vida de homem que trabalha no jornal e tudo mais, mas ele também é um super-herói. E ele conseguiu adquirir os poderes porque ele foi picado aí por uma aranha geneticamente modificada. Então ele não é um super-herói que nasceu super-herói. Ele é um homem normal que conseguiu aí conquistar os poderes depois. E quais são os poderes do super-homem? Vamos ver? Bom, ele tem a capacidade de se fixar em paredes e grande força física, além de um sentido de aranha que o avisa sobre situações perigosas. O sentido de aranha é um poder que o Homem-Aranha tem, né? É uma sensação que ele sente para identificar quando está acontecendo conflitos aí na cidade onde ele mora, né? Então isso ajuda ele a entender os problemas que estão acontecendo para serem resolvidos. Além disso, né, os personagens, os super-heróis, eles têm algo muito comum e muito legal, que são os trajes, que inclusive as crianças aí adoram se fantasiar em diversas épocas com as roupas dos super-heróis. Como que é o traje do Homem-Aranha? O super-herói utiliza, tradicionalmente, traje vermelho e azul. Por que tradicionalmente? Porque existem várias versões do mesmo personagem, e a cada desenho, né, aí os ilustradores vão acrescentando novos itens, aí no caso aos trajes. É feito de um pano esticado, a gente consegue ver que é algo aí maleável, e o traje também é composto por luvas, botas e máscara. Então o Homem-Aranha, ele aí tapa todo o rosto com uma máscara bem diferentona e bem legal. Peter projetou um padrão teia que cobre as partes vermelhas do traje, começando pela máscara. Outras 2 características são as aranhas, uma no centro do peito e outra maior nas costas. Então esse daí é o visual, é o estilo, é o look, né, como a palavra em inglês diz, do Homem-Aranha. Além disso, os super-heróis têm, né, essas características, que têm o poder, têm um traje específico, têm uma história de vida, mas eles também têm fraquezas. E essas fraquezas, geralmente nas histórias, aí nos mostram o que o super-herói é sensível. Vamos ver qual que é a fraqueza do Homem-Aranha? Então a maior fraqueza dele é a água, porque ele, Peter Parker, né, o Homem-Aranha, não nada bem e sua teia não tem um mínimo efeito em mares, rios e lagos. Então ele não consegue aí agir, né, e proteger o lugar onde ele vive se o problema que estiver ocorrendo, se o vilão que estiver aí tentando prejudicar o lugar onde ele mora estiver aí no mar, no rio ou em qualquer lugar que tenha água. Bom, eu falei do meu super-herói favorito, mas eu também tenho uma super-heroína favorita. E essa eu gosto muito, muito, muito mesmo. E o nome dela é Tempestade. Ela é da saga do X-Men. Será que vocês conhecem? Bom, vamos ver quem é a Tempestade então. Tempestade é uma das mutantes mais queridas e amadas pelo público. Ela já foi líder de diversas equipes, além de peitar vilões extremamente poderosos. A personagem foi criada em 1975, então aí é uma personagem que já tem uma longa história, né? E quais são os poderes da Tempestade? Só pelo nome a gente já consegue entender aí que ela tem algo relacionado ao clima, né?
Então, Ororo-Muro, que é o nome dela mesmo, né? O nome de herói é Tempestade, mas o nome original dela é Ororo, é, em essência, capaz de manipular o clima. Dessa forma, ela pode criar tornados, invocar trovões, fazer surgir névoa e chuva, entre outras habilidades. Seus poderes acabaram criando uma ponte entre a heroína e o meio ambiente, de forma que ela pode sentir a vida primitiva da biosfera na Terra. Então, o Homem-Aranha, ele consegue sentir os problemas, né? Ele consegue identificar lá com aquele sentido de aranha dele, as coisas que estão acontecendo aí na cidade. Já a Tempestade, ela consegue identificar o poder da biosfera como um todo, dos animais, o que está acontecendo na Terra, porque ela consegue manipular o clima. Além disso, ela possui resistência telepática e pode suportar altas e baixas temperaturas. Ela também possui um potencial mágico que deriva de seus ancestrais africanos. Então a Tempestade, ela tem aí uma ancestralidade africana, ela viveu na África, ela trabalha com magia e é uma personagem muito interessante. Bom, e como que é o traje da Tempestade? Tempestade já teve vários uniformes, mas nenhum é tão icônico quanto o seu traje clássico preto e dourado. Ainda que seja um traje clássico de herói, o uniforme em conjunto com a famosa tiara de Ororo nos mostrava mais que uma heroína e também uma rainha, porque antes dela começar a vida dela de luta de combate contra o mal, ela era uma rainha no lugar onde ela vivia, aí, no lugar que eu já falei para vocês, que era aí numa tribo africana, né? E qual que é a fraqueza da Tempestade? Qual que é aquele ponto fraco dela que os vilões, se eles descobrirem, eles podem aí acabar prejudicando, né, o desempenho dela nas batalhas? Então a maior fraqueza da Tempestade é algo que ela parece já ter se livrado. Era a claustrofobia. Olha que curioso, claustrofobia. Vamos ver se vocês sabem depois, já explico para vocês. Após ter sido soterrada no Cairo, né, no Egito, foi forçada a ver seus pais mortos no meio dos escombros. Então essa situação aí levou ela a ter esse pânico. E a claustrofobia nada mais é do que esse pânico de ficar em lugares apertados, né? Eu tenho um pouquinho de claustrofobia também, não gosto de ficar fechado em lugares. Talvez alguns de vocês também não curtam muito essa questão aí. Bom, então a gente viu que a Tempestade, né, ela tem vários poderes, mas o principal dela é de manipular o clima. A gente já entendeu um pouquinho sobre o traje dela e também sobre qual é a fraqueza. Bom, além dos heróis, né, se a gente tem heróis, é porque eles salvam o planeta, o mundo, o lugar onde eles vivem, de um vilão, né? O vilão aqui, no caso, tanto do Homem-Aranha quanto da Tempestade estão aparecendo na tela. No universo das histórias em quadrinhos, os heróis enfrentam arqui-inimigos poderosos. E eu preciso dizer para vocês, mais uma vez, porque lá no comecinho do texto a gente já falou sobre isso, que os super-heróis, eles não têm um somente vilão, né? Eles têm vários. Mas aqui no caso eu trouxe os principais aí de cada personagem. No caso do Homem-Aranha, né, o vilão dele é o Duende Verde. Provavelmente vocês já viram em algum filme, alguma coisa do tipo. E o vilão aí principal da Tempestade, né, é o Cameron Hodge, que é um personagem aí que faz muitas maldades e ele aí é o que causou, na verdade, a claustrofobia que a personagem tem na história. Bom, vamos então analisar e interpretar tudo que o professor falou para vocês até agora? Vocês vão registrar apenas as respostas no caderno, lembrando que nesse momento vocês podem fazer mais rapidinho, depois retorna para o caderno, né? Passa limpo e deixa bem caprichadinho para os professores e as professoras de vocês verem um trabalho bem feito. Bom, pergunta número 1. Em qual tipo de gênero textual surgiram os super-heróis? Lá no comecinho o professor falou. E é bem clássico também, né? Não é complicado de pensar, porque quando a gente pensa em super-heróis, ou a gente pensa no filme do super-herói, ou a gente pensa no desenho, ou ainda na história em quadrinhos, né? Então, nas histórias em quadrinhos, nas HQs. 2. Por que os super-heróis preferem manter suas identidades em sigilo? Por que será, né? Quem assistiu aí, por exemplo, o X-Men, sabe que eles são mutantes, né? E a Tempestade é uma mutante. E por que será que eles escondem que eles são mutantes, né? Existe um conflito no lugar onde eles vivem, que caso as pessoas descubram, elas podem criar aí aversão aos mutantes, né? Porque tem pessoas que acham ali na história que os super-heróis, no caso, eles não são bons, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Então os super-heróis, eles mantêm a sua identidade em sigilo porque eles não querem correr o risco do quê? De ser descoberto, né? As pessoas que mantêm o sigilo aí dos seus poderes querem viver normalmente uma vida sem precisar ser super-herói 24 horas por dia nas histórias, né? Porque eles também querem viver, eles também querem se comportar como pessoas.
E a pergunta número 3. Leia a frase abaixo. Vamos ver aqui. Diferentemente dos outros super-heróis, Batman não possui poderes incríveis ou sobre-humanos. Aqui a gente já viu um outro super-herói, né? O Batman. Ele não possui poderes incríveis ou sobre-humanos. Já ouviram essa expressão? Sobre-humanos? O que será que significa? O que é sobre-humano? Lembra lá, sobre, por exemplo, o professor já deve ter pedido, para vocês colocarem o caderno sobre a mesa. Sobre. O que é isso? Em cima, né? Ou acima. Então, a expressão sobre-humano significa que os poderes estão acima daquilo que o homem, né, e as mulheres e as pessoas como um todo conseguem ter. São poderes mágicos, são poderes inventados que infelizmente, né, não fazem parte da nossa realidade, porque se a gente tivesse super-heróis com a força que eles têm, provavelmente a gente teria vários problemas aí, não teria na verdade, né, vários problemas acontecendo. Então, a expressão sobre-humano significa que está acima da existência humana, que é extraordinário, que é imaginário, que não é real. Vamos ler mais essa frase aqui, ó. Os super-heróis são avessos às injustiças sociais. Então aqui a gente tem duas expressões em destaque: avessos e injustiças sociais, né? Letra A. Na frase, o que significa a expressão avesso? Avesso. Então vamos pensar assim, ó. Já deve ter alguém falado para vocês não deixarem o chinelo do lado avesso. Já ouviram falar nisso? Tem gente que fala que não presta, né? Que é uma coisa que não é muito legal de ser feita. Então, avesso é o contrário. Então, os super-heróis são contrários às injustiças sociais. Avesso significa contrário, né? Só registra aí a palavrinha contrário que vocês já vão lembrar o que significa avesso. Letra B. O que são injustiças sociais? Olha outra expressão aí. Social, a gente sabe que são as pessoas que estão no lugar, né? Nós fazemos parte de uma sociedade, cada um de nós. Mas, no caso dos super-heróis, por que será que eles são avessos às injustiças? O que são injustiças sociais? Injusto é algo que não é legal, que não é bacana, né? Algo ruim. Então, as injustiças sociais são desigualdades e violências sofridas por pessoas ou por grupos de pessoas, né? E eu vou pedir para vocês agora pensarem aí, que tipo de violência que as pessoas passam na sociedade? O que é ruim de se conviver, de se viver aí no nosso dia a dia? O que não é bacana? Pensa um pouquinho. Eu trouxe aqui algo, né, um exemplo de injustiça social, mas existem vários, a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Então, eu trouxe aqui para vocês essa afirmação. A pobreza é um exemplo de injustiça social. Por que a pobreza é um exemplo de injustiça social? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aí um grande ativista dos direitos humanos chamado Sérgio Mandela, né? Ele era uma liderança política na África, e ele falava que a pobreza, né, a pobreza é uma coisa criada pela humanidade. E da mesma forma que a pobreza é uma coisa criada, ela pode ser aí, né, combatida, ela pode ser erradicada. No mundo onde tem pessoas que têm tanto, mas tanto dinheiro que não sabem nem como gastar, por que será que existem pessoas que não têm, às vezes, nem o que comer, né? Então, isso é uma injustiça. Por quê? Porque a gente vive num planeta onde tem recursos para todo mundo. Então, pessoas que passam necessidades é algo, assim, inaceitável, que, infelizmente, a gente ainda vê na história da humanidade, porque nós, né, os seres humanos, ainda não aprendemos aí a olhar para todo mundo de forma igualitária. Mas existem outros, né, outras várias injustiças sociais, infelizmente, e nesse caso a gente não tem super-heróis aí para modificar essas realidades, né? A gente pode fazer a nossa parte, a gente pode escolher aí políticos que pensem nessas questões aí, mas depende tudo mesmo dos outros, né? E de uma mudança mais significativa no pensamento das pessoas. Bom, exercício número 5, então. Nas histórias, somente humanos podem ser retratados como super-heróis? Eu falei lá no comecinho já sobre isso. Será que só humanos são super-heróis? Não, né? Também podemos criar histórias divertidas onde animais possam salvar o mundo com seus superpoderes. Tenho certeza que vocês também já assistiram aí algum desenho ou algo do tipo, que é um cachorrinho, um gato, um extraterrestre que salva o mundo, né? O próprio Homem-Aranha tem uma das versões dele que tem aí o Cachorro-Aranha. E é muito legal também de se ler as historinhas do Cachorro-Aranha. Os super-heróis lutam contra as injustiças e tentam resolver os problemas do lugar onde vivem. Mas esses lugares são imaginários. Na vida real, vários problemas geram injustiças sociais.
observe alguns dos vários problemas pelos quais o nosso país tem passado. Então a gente acabou de ver, né, que a pobreza é um desses problemas, mas quais são os outros? Vamos olhar aqui, a corrupção, que é um problema aí, né, que os políticos ainda passam, né, a nossa política como um todo passa, que é o roubo do dinheiro, a gente paga imposto e acaba que esse dinheiro não é bem destinado para as coisas. Então a corrupção é um problema bem sério, só que também, né, a gente não pode acreditar que a corrupção começou de uns anos para cá, né? Ele está desde do início da história do Brasil, quando os portugueses chegaram aí e começaram a assaltar, né, as terras indígenas. Então a corrupção faz parte, infelizmente, da nossa história e ela precisa ser combatida. A pobreza, como o professor já falou, também é uma injustiça social. A pandemia gera várias injustiças, né? É só vocês pensarem, por exemplo, aí na situação das mães, dos familiares de vocês, que nesse momento, né, que vocês não podem estar, por exemplo, na escola, precisam trabalhar fora, ainda chegar em casa e ajudar vocês nas atividades, então o trabalho fica duplo, triplo e aumenta muito, né? Além da pobreza extrema por conta do desemprego, né? E todas as outras coisas que a pandemia tem gerado. Um outro exemplo também é o próprio fato de vocês não poderem estar na escola. Isso é uma injustiça, de certo modo, né? Porque o ambiente de se aprender, um ambiente bom mesmo, onde a gente consegue olhar no olhinho de vocês e aí para tentar entender, né, se vocês estão entendendo o conteúdo e tudo mais, é na escola, mas a gente não consegue estar, né, nesse ambiente agora. Mas a gente vai logo, logo superar essa pandemia. Além disso, uma coisa aí que é uma injustiça, porque a gente depende dela para viver, são as florestas, né? O desmatamento das florestas que está acontecendo aí há um bom tempo, aí, principalmente nos últimos 2 anos aqui no nosso país, né? É comum que as florestas queimem, que as florestas, né? Mas dentro da normalidade, né? De um período, por exemplo, mais seco. Agora o que está acontecendo são incêndios criminosos, ou seja, são pessoas que estão indo lá botar fogo mesmo numa terra para poder aí fazer plantações e aumentar os espaços aí de plantio para ganhar dinheiro, né? Por interesse econômico. E além disso, né, a gente tem o racismo, que é um problema muito sério também da história do Brasil. A gente sabe que o nosso país passou aí por quase 300 anos de um período de escravidão. Então a gente tem ainda na nossa cabeça, todo mundo tem o racismo estrutural, que é uma herança, né, no caso da escravidão, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso numa próxima aula aí, perto do Dia da Consciência Negra, tá? E a fome, o desemprego e etc. Então aqui a gente viu alguns dos vários problemas que o nosso país passa, né? Um lugar onde existe paz não pode ter esses problemas. Então a gente está falando aqui sobre um sonho de um mundo melhor. Bom, eu vou falar aqui para vocês então, com mais detalhes, sobre um desses problemas, que é o problema do desmatamento. E para me ajudar nesse conteúdo, eu trouxe um pedacinho de um trecho de um vídeo, né, de uma organização que se chama Greenpeace, que é responsável aí por cuidar da nossa natureza, das florestas, das matas, de um modo que a gente consiga viver bem, né? Porque a gente depende de todo esse espaço natural, verde, para poder fazer uma coisa muito simples que às vezes as pessoas não entendem, né? Que é basicamente respirar. Os animais precisam desses lugares protegidos, os povos indígenas precisam desses lugares protegidos. Então, vamos ver um pouquinho aqui sobre o desmatamento? Olá! Vocês querem conhecer a floresta amazônica? Há muitos anos, a Amazônia era um cenário de belezas onde nós, habitantes da floresta, vivíamos em harmonia com a natureza. Aos poucos, a nossa mata foi sendo invadida por gado, soja, hidrelétricas e a indústria do carvão, que fizeram dela um palco de destruição e tristeza. Floresta? Alguém aí falou em florestas? Eu gosto, é de pasto. Soja, um novo ouro da Amazônia. Salve-se quem puder! Achou um absurdo? Pois é,
Mas a gente pode reescrever essa história, sem devastação, sem injustiças e com floresta. Bom, a gente viu aí então o problema, né? Os animais narrando esse problema que tá acontecendo aí nas florestas, né? E principalmente na Amazônia, dizendo o quanto é ruim que isso aconteça. Mas, dentro dessa ideia ainda de mundo imaginário, existe aí um programa, né? Um vídeo chamado, uma série de desenhos, na verdade, chamado Guerreiros da Amazônia, e um dos episódios fala exatamente sobre isso, sobre o desmatamento. E esses personagens, eles salvam aí, no caso a Amazônia, de incêndios criminosos. Vamos assistir um pouquinho, um trechinho desse vídeo? A Flor do Sol é um cristal mágico que deu origem a armaduras com poderes de animais da Amazônia. Esse cristal escolheu seus protetores, escolheu seus Guerreiros da Amazônia. Jovens com a missão de salvar a floresta da devastação. Prontos? Prontos! Amazon, Guerreiros da Amazônia. Vamos embora. Tudo bem deixar a mata queimar assim, sem supervisão? Estamos no verão. O calor e o tempo seco vão fazer as chamas se alastrarem rápido. No final de semana voltamos para ver o resultado. E se espalhar além da área? Melhor ainda. Ganhamos mais terreno. Você quer dizer, o patrão ganha, né? A gente só ganha mais trabalho. Ah, trabalho não vai faltar. Ai, droga de celular. Da próxima vez eu te deixo em casa. Peraí, é o alerta de incêndio. Eu estou longe, melhor avisar os que estão mais perto. Aqui nós vamos plantar milho, ali as manivas e bananas. Ailton, o alerta de incêndio! Como é? É o aplicativo que acusa as ocorrências de incêndio. Tá todo mundo compartilhando a informação e nós somos os mais próximos. Aliás, é só olhar pra lá que já dá pra ver o sinal de fumaça. Temos que fazer alguma coisa. Avise todo mundo, rápido. Sim, senhor. Eu vou aproveitar e avisar mais gente. Isso não vai segurar o fogo por muito tempo. Avisou a brigada de incêndio? Avisei, mas devem demorar pra chegar. Estamos muito longe. Ailton! Dayara se embrenhou pra dentro do fogo. Como é? Dayara! Por que deixou ela entrar? Eu não deixei. Estávamos fazendo a barreira e eu ouvi ela dizer que tinha que avançar terreno. Quando eu olhei de novo, ela não estava mais lá. Mas... e agora? Eu vou entrar. Espera. Deixa que eu vou. Eu vou para o centro do terreno. Não me sigam, é muito perigoso. Quem é aquele louco? É o guerreiro do peixe-boi. Vai lá, Amazon! Dayara, fica comigo. Eu sinto água abaixo dos meus pés. Deve ser um aquífero. O solo aqui é permeável, assim a água da superfície é absorvida, filtrada, formando nascentes e lençóis freáticos. Se eu perfurar uns 50 metros, consigo chegar até lá. O que será isso? É isso? Maravilha! Obrigado, peixe-boi! A floresta está salva, Dayala! A floresta está salva! Muito obrigado. Bom, então a gente viu aí os super-heróis tentando salvar, né, a floresta, a mata, por conta do desmatamento. Mas infelizmente, como a gente viu ali, esses super-heróis têm poderes aí extra-humanos, né, extra-humanos, sobre-humanos, que não é uma coisa que a gente consegue aí no dia a dia, né? Então o que causa o desmatamento? A exploração dos recursos naturais acontece desde os primórdios da humanidade.
Contudo, na medida em que a sociedade desenvolveu-se, essa exploração intensificou-se, colocando em risco o equilíbrio do planeta e comprometendo o surgimento das gerações futuras. Por que compromete o surgimento das gerações futuras? Porque todo mundo depende dessas florestas, né? Que elas fiquem bem, que elas permaneçam. Então, por exemplo, se vocês crescerem e decidirem ter filhos, elas precisam viver num mundo onde tenham as florestas preservadas, para que exista água potável, para que exista um ar saudável para respirar, né? Então, por isso que é tão importante. O desmatamento pode ser atribuído a diversas atividades, sendo essas, em sua maioria, antrópicas. Olha essa palavra. A retirada da cobertura vegetal está relacionada, por exemplo, com a expansão do agronegócio, com o extrativismo animal, vegetal ou mineral, com a necessidade de explorar matéria-prima para as atividades de todos os setores da economia, como a urbanização referente ao aumento das cidades e também com atividades ilegais que envolvem queimadas propositais e até mesmo exploração de áreas de conservação para fins pessoais. Então a gente viu que nesse texto tem várias expressões aí meio complicadinhas. Vamos dar uma olhadinha no significado delas? Então olha aí, primórdios é uma palavra que talvez vocês não conheçam, exploração é uma palavra um pouco complicada também, desmatamento, antrópicas, essa é bem diferentona, até eu não conhecia essa expressão, agronegócio, talvez alguns de vocês conheçam, outros não, extrativismo, matéria-prima e áreas de conservação. Vamos ver no glossário qual é o significado dessas expressões? Então, o que é primórdio? Primórdio é o início, né? É um início, é um princípio e é um começo. Exploração é usar ou se aproveitar de algo. Desmatamento é o ato que consiste na retirada do mato, desflorestamento, né, da floresta. O que é antrópicas? Né? É a ação do homem sobre alguma coisa, especialmente em relação às modificações no ambiente e na natureza. O que é o agronegócio? É uma atividade produtiva que está diretamente ligada à produção de produtos derivados da agricultura e da pecuária, a plantação, o plantio, né? As pessoas querem tirar as matas para poder ter mais espaço para plantar coisas, como se a mata não fosse importante também, né? Matéria-prima, o que é matéria-prima? É um produto natural que deve ser submetido a um processo produtivo até tornar-se num produto acabado. As matérias-primas podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. E o que são áreas de conservação? Né? São justamente áreas que são protegidas para que não aconteça nada. O Parque do Xingu, por exemplo, que é uma terra indígena, é uma área de conservação que, infelizmente, até hoje tem pessoas que tentam aí tirar as demarcações das terras indígenas para poder desmatar esse ambiente, né? Bom, na vida real, então, como é que a gente pode ajudar a salvar o nosso planeta? Pensa um pouquinho. Porque a gente não tem super-heróis, como o professor falou, né? A gente precisa de ações aí humanas, as nossas ações, para poder salvar o nosso planeta. Bom, então na vida real a gente pode fazer várias coisas para poder aí proteger o nosso planeta e a gente ser aí super-heróis mesmo do ambiente onde a gente vive, né? Um exemplo é não jogar lixo no chão, pensar aí em políticas públicas, pensar em pessoas que defendam isso. Agora na época da eleição, quais candidatos falam aí sobre a preservação do meio ambiente? A gente não tem uma grande floresta como a Amazônia aqui em Ponta Grossa, isso é óbvio, né? Mas existem partes aí da cidade que precisam ser protegidas, né? As cachoeiras, as paisagens naturais, que são tão lindas e tão belas e que se não fossem preservadas, já teriam aí sumido, né? Um exemplo, a Vila Velha. A Vila Velha passou por um controle aí muito maior, porque as pessoas iam lá vandalizar, riscar, né, os arenitos e tudo mais. Então a gente pode fazer várias coisas para preservar o meio ambiente. Por quê? Porque a gente precisa ser o super-herói, né, e a super-heroína da vida real. Bom, a gente já está encerrando a nossa aula, né? E eu quero anunciar para vocês aí o tema da nossa segunda aula, aí, a aula de quarta-feira, que também vai seguir essa lógica dos super-heróis. Hoje a gente começou falando sobre super-heróis aí que não existem, né? Super-heróis imaginários, que são muito divertidos e muito legais, e a gente acabou falando sobre a necessidade de a gente ser aí super-heróis do cotidiano. Mas será que na vida real não existem pessoas que atuam mesmo como super-heróis? Olha essa imagem aqui, dá pra gente ver aí que são pessoas comuns, né? É um desenho, obviamente, mas são pessoas aí que desempenham várias funções na sociedade. E principalmente nesse período da pandemia, essas pessoas aí atuam para salvar mesmo a sociedade, né? Então, grava aí na cabeça essa imagem, porque na próxima aula a gente vai falar sobre os super-heróis da vida real. E vamos ver qual que é a tarefa de casa? Vocês receberam aí essa folhinha aqui, certo? Que é para vocês criarem o super-herói de vocês. A gente viu as características, a gente viu que o super-herói, ele possui um traje, ele possui aí um ou mais superpoderes, ele também aí luta geralmente contra um ou mais vilões, né? Então,
aqui tem um espaço para vocês criarem essa personagem, né? Esse super-herói ou super-heroína. Vocês vão escrever, então, o nome, quais são esses superpoderes, que tipo de mal esse super-herói combate, né? Qual é o vilão ou vilão inimigo, né, que vai ser combatido aí, o mal. E quando ele não está aí agindo como um super-herói, na vida real dele lá, né, o que ele gosta de fazer? A gente viu, por exemplo, que o Homem-Aranha ele é um jornalista. Esse super-herói aí, quando não está salvando o planeta, o que ele gosta de fazer? Então completem todas essas informações, desenhem o super-herói de vocês ali do lado, façam um rosto, criem uma capa, ele vai ter máscara, não vai ter, vai usar botas, vai ter luvas. E é legal que vocês também imaginem que esse super-herói, ele precisa ter uma roupa aí que condiza com o poder, né? Então, por exemplo, a Tempestade tem uma roupa que aí protege ela contra as temperaturas que são muito extremas, né? O Homem-Aranha também, ele tem uma roupa que protege ele para ele poder aí escalar os prédios e tudo mais. Então, vocês precisam pensar também que o traje precisa estar ligado ao tipo de poder. Usem bastante a criatividade, a imaginação para criar um super-herói aí muito divertido e muito legal, certo? Aqui estão as referências que o professor pegou para a aula, né? Eu não consegui colocar lá no finzinho do slide, que era muita coisa. Eu peguei várias informações aí de sites, porque esse tema super-heróis tem muito conteúdo e caso vocês queiram aí, possam pesquisar mais sobre, se aprofundem no estudo que vai ser muito legal, certo? Então a gente chegou ao fim da nossa aula, eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês para a aula de quarta-feira para a gente continuar falando sobre esse tema, né? Mas agora, daí, né, na aula de quarta-feira, vão ser os super-heróis da vida real, tá? Um abraço, tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Anali. Bem-vindos também vocês, alunos da EJA, que acompanham as nossas aulas. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos ter uma aula de um conhecimento, né, de um objeto de conhecimento que às vezes muitas pessoas não sabem usar, ou elas ainda têm muitas dificuldades de usar. Vamos ver qual é o objetivo da aula para descobrir qual é o nosso objeto de conhecimento? Olá! Resolver problemas que envolvam porcentagem por meio de diversas estratégias. Então é essa a nossa temática de hoje, porcentagem. E a porcentagem nós vamos trabalhar com cálculo, porque a gente vai resolver alguns probleminhas aqui na aula de hoje, né? A gente vai fazer algumas situações aqui para aprender a resolver a porcentagem. A professora vai mostrar um jeito de resolver mais assim, visual, né? A gente tem aí o cálculo propriamente dito, mas hoje ainda nós não vamos trabalhar com o cálculo propriamente dito, nós vamos trabalhar aqui com umas ideias primeiras, as primeiras noções do cálculo de porcentagem. Aí em outras aulas lá para frente a gente vem com o cálculo propriamente dito para a gente poder aprender também a fazer o cálculo da porcentagem. Ok? Muito bem? Então, nós vamos iniciar fazendo uma lembrança. Por que a gente vai fazer uma lembrança de umas aulas passadas? Porque quando a gente trabalha com porcentagem, a gente tem a ideia de trabalhar com os números racionais. Lembra que a gente já teve aula sobre os racionais, né? Então, a gente vai lembrar um pouquinho dos conhecimentos que a gente teve nas aulas passadas para a gente poder usar aqui hoje. Então, vamos ver na nossa telinha o que vai aparecer para nós. Então, vejam, nós tínhamos lá numa aula passada, né, que a professora trabalhou com vocês, a ideia do que significa a porcentagem, que é esse símbolo aí, né, do porcento, que é a ideia de que em cada quantidade de 100, um total de 100, eu tenho uma certa quantidade. No caso ali, por exemplo, da primeira figura, nós temos cada quadradinho daquele ali pintado de cores diferentes, no caso vermelho, verde, azul e amarelo, cada conjunto de cor equivale a 25 partes daqueles 100 que estão ali. Então, nós temos aí 25 centésimos, que é a mesma coisa que 25%. Então, isso a gente aprendeu lá na aula, né, que a gente estava trabalhando sobre o que significava a porcentagem, o que era a ideia da porcentagem, né? Então, vejam, a porcentagem, ela está ligada a essa ideia de uma fração de denominador de 100, né? Porque o total que a gente trabalha no porcento é um total de 100. Aí a gente vai pegando por partes, né? Uma parte aqui, uma parte ali, e a gente vai descobrindo então as porcentagens pelas partes desse total de 100, como a gente viu aí, os 25% da primeira figura, e na segunda figura ao lado ali algumas outras porcentagens de acordo com as cores usadas naquela tela, né?
O rosa 48%, né? O azul 10%, o amarelo 10% e o branco 32%, significando uma parte daquele total de 100. Muito bem, então essa foi a ideia que a gente trabalhou nas aulas passadas, né? Já faz uns diazinhos que a gente trabalhou com essa ideia. E, além dessa ideia de porcentagem como fração de 100, a professora também trabalhou aulas passadas com vocês as diversas representações dos números racionais. Porque o 25%, por exemplo, a gente não trabalha só com 25 centésimos, a gente tem outras ideias relacionadas também a esse número de 25%, que é um número racional. E por conta disso, existem outras representações do mesmo número, como por exemplo, 1/4. Lembram? Vamos ver na nossa telinha de novo, mais uma lembrança? Então está aí, ó, a professora mostrando para vocês um cartaz, né, que a professora fez com as representações dos números racionais, de alguns deles, né, não de todos, mas a professora pegou aí principalmente as frações, né, que tem denominador 100, para mostrar para vocês as diferentes representações de um mesmo número racional. Então, olha ali, ó, 1/10, que equivale a 10 centésimos, que equivale a 0,1, que é 1/10, que equivale a 10%. Então, são representações do mesmo número racional. E se você continuar olhando, vejam lá, ó, por exemplo, no 5/10. 5/10 equivale a 50 centésimos, porque é a mesma parte, né? Olhe pela figura que está aparecendo para vocês aí, vocês estão observando que é a mesma parte, que equivale a 5/10 no número decimal, que também equivale a 50%. Agora, pule lá para o número do meio, lá onde tem a representação lá pintada de verde, né? Vocês estão vendo aí o quadrinho pintado meio verde, meio branco. Olha que aí nós temos a representação do número meio, né? 1/meio, que equivale também a 50 centésimos, que equivale a 0,5, que é 5/10, que equivale a 50%. Então, olha só para os 50%, quantas diferentes representações eu tenho do mesmo número racional que equivale ao meio, né? São diferentes representações que falam da mesma coisa. Muito bem. Então, vejam, essa informação que a professora trouxe para vocês aí no cartaz, que também está aqui no cartaz do lado, né, que a professora já deixou para a gente poder visualizar de vez em quando aqui na aula, para ficar mais simples a nossa comunicação. Então, vejam, esses números racionais são representados de diferentes maneiras. E essas diferentes maneiras que a gente representa os números racionais, a gente utiliza também em diferentes situações. Né? Então, quando a gente vai calcular a porcentagem, às vezes, pode ser que a gente não lembre da conta, né? Não lembre de como faz o processo, mas eu sei que 50% equivale a metade. Opa, já fica mais fácil, porque metade é dividir por 2, e dividir por 2 é dividir pela metade. Então, aí está a nossa chance de calcular alguma coisa em 50% só dividindo pela metade. Então, viu como fica mais fácil? A mesma coisa é o 25%, que é metade da metade. Opa, metade da metade, na fração, a professora já me ensinou que é 1/4. Isso, 1/4. Então, se eu não sei calcular a porcentagem de 25%, opa, eu posso pensar em dividir em 4 partes iguais e pegar uma delas. Tá aí, não fica difícil, né? Então, para isso que a gente usa as diferentes representações de um mesmo número racional, ok? Ficou claro? Beleza. Então, agora a gente vai entrar, né, numa situação problema. Nós vamos tentar resolver um problema usando essa ideia primeira de porcentagem e fazendo, se necessário for, o uso, né, das diversas representações que tem um número racional. Se a gente puder usar para facilitar, a gente vai usar, tá? Beleza? Muito bem. Então vamos ver aí na nossa telinha qual é o problema? Então aí, ó, Maria, né, ela fez um plano de 80 gigabytes de internet e está acompanhando o uso dos dados pelo seu celular. Lá são apresentadas uma barra e uma porcentagem que apresentam o consumo de dados do seu pacote de internet. Então, aí está o desenho disso que está falando aí, descrito aí em cima, tá? Então, olha, acompanhamento do uso da internet. Então, nós temos ali o nome da Maria, aquela barra simbolizando 75% de uma barra maior, né? Nós temos um pedaço dessa barra. E esse 75% é o consumo que ela teve. O plano geral, o total, é 80 gigabytes.
80 gigabytes é o valor, né, do plano inteiro da Maria. Então, ela tem como usar durante um certo período de tempo, né, que geralmente aí dura um mês, esses 80 gigabytes durante esse tempo de utilização da internet lá, para depois renovar o pacote dela. Mas por hora, ela está sendo usada 75%. A gente quer saber quanto é esse 75% dos 80. Vamos lá, então. Bem, agora a gente vai resolver aqui na mesa com a professora com a ajuda aqui de alguns objetos, né, de algumas pecinhas coloridas que a professora trouxe. Bem, vamos pensar assim. Se a gente a professora já falou, né, que a fração, que a porcentagem é uma fração de 100, que o total a gente vai sempre pensar em 100. Mas agora a professora trouxe em 80 o total. E agora a professora complicou, não consigo entender, mas não era de 100, como é que agora é 80? Bem, a gente pode fazer porcentagem pensando no total de 100 em qualquer quantidade. Só que, como eu falei para vocês, às vezes a gente precisa usar de um outro jeito, de uma outra representação do mesmo número racional para poder achar o cálculo daquela porcentagem. Então, é o caso agora. O que diz ali? 80 gigabytes, né? Então, a professora vai pegar aqui para mostrar para vocês 80 pecinhas coloridas, né? Que vocês vão acompanhando aí junto com a professora. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vamos tirar uma aqui que sobrou. Então, 10. Deixa a professora tirar aqui para a gente poder visualizar melhor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, nós vamos pegar mais uma de 10, são 20. Mais uma de 10, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Então, aqui eu tenho 80 pecinhas coloridas, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer com essas 80 pecinhas coloridas, professora? Vamos imaginar que essas 80 pecinhas coloridas são os 80 gigabytes lá do plano da Maria, tá? Então, nós temos aqui 80 pecinhas representando os 80 gigabytes. O que a gente quer saber? 75%. Bem, 75%, qual é a fração ordinária que me dá 75%? Bem, eu já sei que metade, metade é 50 um tanto para lá, um tanto para cá. Metade de 80 é 40, né? Então, 40 para lá, 40 para cá. Então, eu já tenho aqui, 50%. Lembra que os 25% que a professora falou é metade da metade? Então, quando eu tenho metade da metade, eu tenho 25%. Então, veja lá, 25% aqui, 25% aqui, vou dividir na metade aqui também. 25% e 25%. Porque eu sei que 25% eu tenho que dividir o inteiro em 4 partes, né? 1, 2, 3, 4 partes, que me deu os 25%. Muito bem. Se eu tenho a divisão aqui em 4 partes, que são cada parte 25%, aonde que está o 75%? Isso, na soma dos 25, muito bem. Vamos contar com a professora, 25 mais 25, fecha 50. Então, aqui eu tenho 50. 50 mais 25, tenho quanto? 75. Então, este total aqui equivale a 75%. Lembra da questão da porcentagem. Agora, quanto vale isso em quantidade de gigabytes? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A barrinha tem 10. Então, vamos contar com a professora. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ótimo! Então, quer dizer que 75% dos 80 gigabytes vale 60 gigabytes, isso mesmo. E sobrou quanto aqui para fora? Sobrou 20, muito bem. Agora, olha como é que a professora vai mostrar para vocês todo esse processo que a gente fez aqui com as nossas fichinhas coloridas. Então, a professora vai mostrar aqui na lousa. Bem, o que nós tínhamos? Nós tínhamos 80
GB, que é o meu 100%, tá? O meu 100% vai ser os 80. Então, eu tenho que pensar nessa lógica aqui. Por isso que a professora fala que a porcentagem sempre vai ser em relação a 100%. Eu não posso trocar o total sempre vai ser 100%. Mas a quantidade varia, claro. Então, aqui no caso, a quantidade total é 80. O que a gente fez? A gente pegou esse 80 aqui e a gente dividiu ele em 4 partes. Por que 4 partes? Porque essas 4 partes, cada parte vale 25%. Ó, a gente fez, né, a divisão em 4, por quê? Para encontrar uma parte que valia 25%. Daí, juntando todas os 3 25, nós vamos encontrar 75. Então, o que a professora fez? Dividiu 80 por 4 e achamos que cada parte valia 20. Mas eu queria quantos? Eu queria, né, fazer desse 20 aqui, eu queria fazer 3 partes, porque eu queria 75%. Então, 20 vezes 3 me deu 60. Esse 60 aqui, ele vale 75%, tá? Então, deixa a professora só arrumar aqui esse 7 para não ficar... 75%. Então, veja, olha o caminho que a gente fez aqui com o nosso pensamento, tá? A professora foi rabiscando aqui o nosso pensamento. Eu tinha 80, que valia 100%. Eu peguei o meu inteiro e dividi em 4 partes. Por quê? Porque cada parte vale 25%. Achei quanto que vale 25%? 25% é 20. Eu vou fazer multiplicar por 3. Por que por 3? Porque eu quero 3 de 25. 3 de 25 equivale a 75. Então, a hora que eu multipliquei aqui 20 por 3, eu encontrei 60. Então, 60 é o valor do total de gigabytes que ela já consumiu. E ainda sobrou os 20 lá, né, para fechar os 100%. Então, veja, esse raciocínio que a gente rabiscou aqui no papel foi o que a gente fez aqui na mesa com o material, para vocês poderem compreender por que a professora não foi direto para 75. Por que eu dividi por 4? Para facilitar o meu cálculo, para que a gente possa encontrar o valor que, no caso, não tinha 100, tinha 80. E como é que eu vou fazer a relação de 80 para 100? Nessa ideia de que divido o todo em partes iguais e pego, né, uma daquelas partes que equivale aos 75%, que é isso que a gente fez, né? Se a gente for observar aqui nos nossos registros, quando a gente tem 75%, a gente tem 3 quartos. Então, 3 vezes 1/4, 3 vezes 1/4 são 3 quartos. Foi o que a gente registrou aqui no nosso pensamento. Beleza? Ok? Muito bem. Então, esse foi o nosso primeiro problema e lá está a resposta, né? Vamos ver a resposta lá do problema agora. Então, tá aí. A Maria vai utilizar, né, os 60 gigabytes que a gente já descobriu aqui e o que ficou ainda disponível para ela seriam os 20 gigabytes, que ela ainda tem disponível para gastar. Então, essa é a resposta do nosso problema. Muito bem. Agora, a gente vai para um outro problema. A gente vai resolver um outro probleminha também, usando porcentagem. Vamos aí na nossa telinha. Agora, nós temos aí uma porcentagem que a gente vai usar um disco, né? Ou melhor, um círculo, né? A gente vai aprender a utilizar esse círculo aí também para ler e calcular porcentagens. Um site de viagem fez uma pesquisa com 400 clientes para saber a preferência deles entre 3 restaurantes de certa cidade. Observe o gráfico com o resultado. Então, nós temos aí o gráfico, né, mostrado, um círculo, e os 3 restaurantes que foram pesquisados, numa certa região de uma certa cidade. Então, tá lá, salada mista, que é o que está em azul, o caldo bom, que é o sabor da roça, e no caso, desculpa, o caldo bom, que é o amarelo, e o sabor da roça, que é o vermelho. Então, está aí registrado no nosso gráfico. Muito bem. O que a gente quer saber? Bem, 400 são os clientes. Então, o 400 é o meu 100%. Não posso esquecer disso, tá bom? Então, lembre lá da quantidade.
E agora a gente vai mexer com isso aqui na mesa. Então, nós vamos resolver aqui esse problema. A professora trouxe aqui, né, o gráfico que estava no problema para a gente poder pensar para resolver ele. Também usando aqui a ideia de porcentagem, as primeiras ideias, né, relacionadas à porcentagem. Então, vamos ver aqui no nosso cartaz que está aqui na mesa da professora. Vamos acompanhar com a professora lá. Então, aqui, ó, eu tenho o círculo, 50%, que é a metade, 20%, que é esse pedaço em vermelho, 30%, que é esse pedaço em amarelo, né? Nós temos lá os registros dos 3 restaurantes. Salada mista, o caldo bom e o sabor da roça, tá? Claro que a gente já sabe quem é que foi a preferido aqui. O preferido foi o que ganhou, né, 50%. Mas a situação dizia lá que tinha quantos? 400 clientes foram entrevistados. Opa, agora o número é maior que 100. Então vejam o que é a professora. Um número maior que 100, eu posso usar a ideia da fração decimal. Agora eu posso. Eu não preciso pegar mais a dividir por 4, dividir por 5, dividir, né, pelos números das frações ordinárias. Eu já posso usar a fração decimal. Por que eu posso usar? Porque eu tenho quantidades maiores que 100. Então veja aqui nessa representação aqui dos números racionais que a professora trouxe para a gente poder fazer aqui o raciocínio comigo. Eu quero que vocês pensem junto com a professora, tá? Não adianta a professora fazer aqui, calcular e mostrar, só mostrar. Você tem que ajudar a professora a resolver. E para isso você tem que me ajudar respondendo as minhas perguntas. Eu estou ajudando você a pensar, tá bom? Eu ajudo você a pensar e você me ajuda a resolver. Combinado? Então vamos lá. Aqui nós temos a representação das frações, né? Das frações que são representações dos decimais. Então vamos acompanhar aqui com a professora. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, bem, para ficar melhor para vocês visualizarem. Isso. Vamos lá. Então veja aqui. 1/10, 10 centésimos, que é a mesma coisa que 1/10 em número decimal, e 10%. No caso, a gente está trabalhando com 20%, 30% e 50%. Então, ó, 20, 30 e 50. Vamos pegar aqui no 20, qual que é a fração equivalente a 20 centésimos ou 20%? É 2 décimos. Significa o quê? Que em cada 10 eu pego de 2. Então, a fração 2 décimos significa isso. A cada 10 eu pego 2. Lembra da aula que a professora trabalhou também, já para vocês, nessas semanas passadas, que a gente trabalhou com a ideia da fração quanto razão? Então, a mesma ideia está presente aqui. A cada 10 pessoas, 2 escolheram o restaurante Sabor da Roça, que é o vermelho, que era 20%. De cada 10 pessoas, 3 pessoas escolheram o caldo bom, que é o representante do amarelo lá, que é o 30%. E a cada 10 pessoas, 5 escolheram o restaurante chamado salada mista, que é o que vale a 50%. Então veja, nós estamos usando as frações decimais pensando na porcentagem, porque a gente está usando a equivalência. Cada fração decimal dessa é equivalente à porcentagem aqui de baixo. Por que a gente vai usar isso? Para ficar mais fácil da gente resolver o nosso problema ali usando aquele círculo da porcentagem. Muito bem, então agora vamos acompanhar aqui com a professora, né, na mesa, para a gente poder raciocinar essa ideia. A gente já pegou, já viu, a gente já fez aqui as associações do mesmo número racional, não fizemos? Ok, então agora a gente vai fazer aqui na prática. Vamos lá. Então a professora tem aqui o círculo que representa, né, as porcentagens. Lembra que eu falei que nós vamos usar as frações decimais? A cada 10, 5, a cada 10, 2 e a cada 10, 3? Muito bem. Então, vamos fazer de conta que a professora tem aqui, ó, né, a barrinha aqui que tem 10. Então, a cada 10, 2 são, aqui, 20%. A cada 10, 3 são 30%. E a cada 10, 5 equivale a 50%. Então, olha aqui como é que a professora fez. A professora fez esse registro aqui. Então, no 30%, 3. No 20%, 2 de 10. E no 50%, 5 de 10. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3. Compreendido isso?
Muito bem. Só que agora a gente vai fazer um cálculo. A professora vai ajudar aqui vocês a pensar, né? Raciocinando com o cálculo. Vamos lá. Olha na representação que a professora colocou aqui. Nós temos 400, que equivale ao 100%, né? Nós temos que pensar sempre que o total equivale a 100%. Muito bem. O que a gente tem? A cada 10, lembra lá da divisão de 10? Então aqui eu posso transformar o 400, assim, pensar assim. Se dentro da nossa porcentagem, né, nós temos lá, a cada 10, 5 são 50%, a cada 10, 2, 20%, a cada 10, 3, 30%, a gente vai pensar assim. Se dentro do 100, agora eu vou transformar aqui a ideia do 100%, ó, dentro do 100, tá? Dentro do 100. Dentro do 100 eu tenho 20 para que escolheram, né, o sabor da roça, que é a nossa representação lá do gráfico em vermelho. Dá uma olhadinha aí que vai aparecer para vocês o gráfico de novo. Então a representação, né, da nossa sabor da roça, daquele restaurante sabor da roça, vale esse 20%. Então tá lá, mostrado. Daí o nosso caldo bom, tá escrito lá quanto? 30, né? Então o caldo bom, 30%. Então tá aqui também, caldo bom, 30%. E o último, que era o preferido, salada mista, 50%. Então olha o que a gente fez aqui. A professora fez, ó, a cada 100, 20, 30, 50. Bem, se eu transformar, como eu transformei aqui, a cada 10. Então, se eu pensar agora a cada 10, vamos registrar aqui mais embaixo, a cada 10... Olha, a professora está mostrando para vocês o raciocínio que eu estou fazendo. Ainda não chegamos no cálculo propriamente dito e nem achamos ainda a quantidade de pessoas, tá bom? Vamos desenhar o nosso raciocínio, vamos pôr no papel, vamos rabiscar para a gente poder entender. Então, a cada 10, se a cada 100 era 20, a cada 10 eram 2, não eram 2? 2 décimos lá, lembra que a professora já trabalhou a fração equivalente. Então, a cada 10, 2. A cada 10... no outro, 3. E a cada 10, no outro, 5. Então, veja, o que a professora fez aqui? Eu transformei o 100 em 10, que são frações equivalentes. 20 centésimo, 30 centésimo, 50 centésimos são equivalentes a 2 décimos, 3 décimos, 5 décimos, respectivamente. Então, isso aqui é a nossa ideia. Bem, se a cada... No caso aqui, para a representação que a professora fez, né? Deixa a professora apagar esse de baixo aqui agora para a gente fazer o nosso cálculo. Se a cada 100 eu tenho 20, agora vamos pensar aqui no 400. Quantas vezes eu multipliquei o 100 para chegar no 400? Eu multipliquei o 100 4 vezes, muito bem. Então, ó, vezes 4. O 100 vezes 4 é igual ao 400. Então, se eu multipliquei o meu total vezes 4, eu tenho que multiplicar aqui também cada pedaço desse vezes 4. Olá! Então, vamos fazer a nossa conta agora. Deixa a professora pegar uma cor diferente aqui para a gente poder fazer as nossas conclusões. A cada 100, 20. 20 vezes 4 dá quanto? 20 vezes 4 dá 80. Então, aqui, ó, 80. Tá? Agora a gente vai trabalhar com a ideia que é do cálculo nós queremos lá. Se de 100 eu multipliquei por 4, o 30 também tem que multiplicar por 4. Quanto vale o 30? Vezes 4, ou 3 vezes 4 é 12, acrescentamos um zero atrás só. Isso aqui a gente já aprendeu também. 5 agora, ó, 50. A cada 10 é 5, a cada 100 é 50. Vamos multiplicar o 50 por 4 também, que é 200, né? Porque 2 vezes 4 é 20 e eu só completo com 0 atrás. Então, vejam aqui a equivalência no valor de 400 agora. Quanto que vale 20% de 400? 80. Quanto que vale 30% de 400? 120. Quanto que vale 50% de 400? 200. Então, aqui nós temos o número total de pessoas, a professora vai colocar um P aqui de pessoas, que preferiram cada um dos restaurantes. Então, a salada mista que ganhou, 200 pessoas votaram na salada mista. O 30% que era do caldo bom, o caldo bom, na verdade, lá no 30% dos 400 equivale a 120.
E o último restaurante, que era o Sabor da Roça, o vermelho, 20. E 20% dos 400 vale 80. Então, aqui estão as pessoas. Viu como é que a professora fez o cálculo aqui, que não precisava muita coisa? Pensando só nessa relação de partes, todo, parte com todo, parte com a parte. Então, aqui a gente fez um cálculo de porcentagem, estabelecendo, né, as relações aqui da fração centesimal e da fração de décimos também. Porque eu poderia trabalhar com décimos e só acrescentar os zeros atrás para ter o nosso cálculo final, ok? Muito bem. Então, vejam, essas ideias que a gente usa aqui para calcular a porcentagem vêm das diferentes representações dos números racionais. Claro que a gente tem um jeito mais técnico, a gente tem um jeito mais elaborado de calcular a porcentagem, mas isso não nos impede de calcular a porcentagem usando as frações equivalentes. Foi isso que nós fizemos agora, nós fizemos as porcentagens das frações equivalentes. E agora, só para a gente finalizar o nosso raciocínio, né? A gente vai fazer um exercício aí na nossa telinha. Vamos ver lá qual que é o exercício? Nós vamos calcular as porcentagens aí desses valores aí, ó. Uns valores que são maiores e menores que 100. Então, vamos lá. 10% de 60. Eu vou pegar 10 partes de 100, ou seja, ou uma parte de 10, também pode ser pensado assim. 10% de 60 vale 6. Vamos pensar em 20 agora. 20% é o dobro do 10. Qual é o dobro do 6? 12, muito bem, então 20% é 12. 25% do 60. É pensar o 60 dividido em 4 partes, pegando uma parte só. Divida o 60 em 4 partes. Pegue uma parte só. 15. Agora, metade de 60, ou seja, 50%. 30, muito bem. 75%. Opa, são 3 vezes o 25. 3 vezes o 15. 75% de 60 vale 45. E o 100% vale quanto? 60, muito bem. 100% é o todo. Vamos para o 100. O 100 fica facinho, né? Não é difícil de calcular aí o 100. 10% de 100. 10, 20% do 100, 20, 25% do 100, 25, 50% do 100, 50, 75% do 100, 75 e 100%, o próprio 100, muito bem. Agora vamos pular para o 120? Vamos lá com a professora, ajuda lá comigo. 10% de 120 é o 120 dividido em 10 partes. Quanto que vale uma parte? 12, isso. O dobro de 12 agora, porque eu vou trabalhar com o dobro de 10%, que vale 20. 20% vale quanto? O dobro de 12, 24. Muito bem, então o dobro do 10%, que é 12, que no caso agora o dobro é 20%, vale 24, do 120. 25% do 120, vamos dividir o 120 em 4 partes iguais e pegar uma parte só. Quanto vale? 30, muito bem. 50%, a metade de 120, esse é fácil. Metade, 60. 75% é 3 vezes o 25. 3 vezes 30. Quanto dá 3 vezes 30? 90, muito bem. E o 100%? 120. Agora vamos lá para o 300. 10% de 300? 30, muito bem, é uma parte das 10 que eu dividi o 300. O dobro de 30, porque agora eu vou trabalhar com o dobro de 10%, que vale 20%. Qual é? 20% é 60. 25%, quanto é 25% de 300? Dividindo 300 em 4 partes iguais. Vale quanto uma parte? 75, muito bem. Metade de 300, muito fácil. Qual é a metade de 300? 150, isso! 75%. Opa, vou fazer 75, que é o 25% do 300, vale 75. Vamos fazer 3 vezes 75? Aí a gente tem o valor total de 75% de 300. Qual é o valor total? 225, vale 75% do 300. E 100% do 300 vale quanto? 300, que é o total, muito bem. Muito bem, meus amores, viu como não é difícil de fazer o cálculo da porcentagem?
Beleza, né? Fica fácil se a gente pensar nessas questões assim, ó. Parte, o dobro, a metade, 3 vezes aquela parte. Não fica difícil, né? Porque a gente usou o conhecimento das diversas representações dos racionais. Beleza? Muito bem? E aí? Nós chegamos ao final da nossa aula, trabalhamos a nossa cabecinha aqui um pouquinho, né? Para trabalhar com a ideia do cálculo da porcentagem. Nas próximas aulas futuras nós vamos fazer mais um pouquinho de cálculo de porcentagem aqui com a professora, mas por hora a gente vai ficando por aqui. E será que a gente conseguiu o objetivo da aula ser atingido? Sim, né? Qual era o objetivo da aula? Vocês lembram? Resolver problemas que envolvem porcentagem por meio de diversas estratégias. Então veja, nós usamos diversas estratégias aqui para resolver problemas usando a ideia de porcentagem. E para você treinar mais um pouquinho aí em casa essa mesma ideia que a professora trouxe aqui, tem uma tarefa. Vamos ver a tarefa? Tem um problema, né, para fazer a primeira etapa da visita monitorada de uma fábrica de produtos alimentícios, uma excursão de 50 pessoas. Olha, o meu total agora vale 50, tá? 50 é o 100%. Foi dividido em grupos. O primeiro grupo, com 50% das pessoas, foi visitar o setor de triagem. O segundo grupo, com 10%, foi visitar o de embalagem. E o restante ficou no terceiro grupo, que foi ver o controle de qualidade. Perguntamos, quantas pessoas foram visitar o setor de triagem? Agora eu quero saber a quantidade, tá? Eu sei que o setor de triagem foi feito por 50% das pessoas, né? 50% foi ver lá a triagem. Então eu tenho que pensar na quantidade agora, tá bom? Letra B, quantas pessoas foram visitar o setor de embalagens? Opa, eu sei que é 10% das pessoas. Então quanto é em pessoa isso? Quantas pessoas foram? E por último, aqueles que sobraram, aquelas pessoas que ficaram, né, que não foram nem para triagem nem para embalagem, foram verificar o controle de qualidade da fábrica. Muito bem, então quantas são essas pessoas que foram para a visita do controle de qualidade? Aí, essa é a nossa tarefa e eu acho que você vai acertar tudo porque a nossa aula de hoje levou a gente a pensar nessa tarefa e a gente vai conseguir resolver, ok? E também se não conseguir, o que a gente fala sempre? Não tem problema, o importante, sempre a professora vai bater nessa ideia. O importante é você se esforçar para aprender, se esforçar para resolver. Se de repente você errou alguma coisa, a gente vai lá, apaga e arruma, né? Porque o erro faz parte da nossa aprendizagem, tá bom? Não esquece disso. O esforço vale muito, muito mais que qualquer coisa que você possa fazer copiando. Então o esforço é 10, beleza? A professora vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, mas aprendido, que é o principal na nossa aula de hoje, e até a próxima aula. Um beijinho, fiquem bem! Vem aí, Ciências Humanas. Boa tarde, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cida e hoje estou aqui novamente com vocês para a nossa aula de Ciências Humanas. Então, vamos anotar no nosso caderno. Ciências Humanas. Bastante capricho na letra de vocês. A data de hoje, para ficar bem organizado, 10/8/2020. Lembrando que 8 é o mês de agosto. Então, vamos ao objetivo da aula de hoje? Então, nós temos 2 objetivos para a aula de hoje. Compreender o conceito de paisagem. Identificar alguns elementos que formam as paisagens. Nossa, que interessante, né, gente? Mas antes de nós discutirmos um pouquinho sobre paisagem, vamos relembrar um pouquinho a aula passada? Estão lembrados que nós começamos a aula passada com este mapa aqui? Quem está lembrado disso aqui? Então, nós vimos na aula passada que o nosso Brasil, ele não era assim, né? No início da aula, a professora Cida mostrou para vocês esse cartaz, mas a gente viu muita coisa interessante no Brasil. Quem está lembrado? Aí, nós vimos
Isto aqui, eu vou sobrepor aqui, né? Pus sobre o mapa. Então, nós vimos essa variedade, essa diversidade de flora e fauna. E quem lembra o que era flora? Vamos pensar um pouquinho? Não esqueceram, né? Então, a flora é a diversidade de plantas, as espécies variadas de plantas de uma região, né? No caso nosso, do Brasil. E vimos também a diversidade de flora, de fauna que existe no nosso Brasil, né? Então, a fauna, a diversidade de animais, né? Espécies animais. Então, flora e fauna. Flora, vegetais, fauna, animais. E nós vimos que o nosso país, o Brasil, ele é rico em flora e fauna, né? Que contribuem para essa diversidade de vida que a gente viu sobre a biodiversidade. Lembrando que biodiversidade, a gente viu que é a diversidade da vida. E o que mais que vocês lembram que nós vimos na aula anterior? Então, essa riqueza aqui do mapa de flora, de fauna, né? Nas diversas regiões, nessa variedade, nós vimos que nós temos espaços no Brasil onde essa diversidade, essa flora e essa fauna, eles acontecem de maneira diferente. E esses espaços com características específicas de flora, fauna, devido à vegetação, devido ao clima, temperatura, ao relevo, nós chamamos do quê? Quem lembra em casa? Vamos puxar pela nossa memória? Ah, acertaram, biomas. E qual foi o primeiro bioma que a gente viu? O bioma Amazônia. Então, nós vimos que esse bioma, ele é o maior do Brasil, né? Ele pega 9 estados brasileiros, né? E ele não é um bioma genuinamente brasileiro, não é só no Brasil que ele acontece, ele pega alguns países vizinhos. Então, o bioma Amazônia. E o outro bioma que nós vimos? Quem lembra? Ah, eu estou escutando. O Cerrado, né? Então, o Cerrado é considerado o bioma mais antigo. Nós já vamos encaixá-lo aqui. E o Cerrado é chamado, né, devido às espécies que nós temos nele, né, espécies com tronco retorcido, árvores de casca grossa. Essas árvores são de pequeno porte, mas ele é chamado de mata interna, né, aquela mata de cabeça para baixo que a gente diz. Por quê? Porque as raízes podem atingir até 8, 9 metros, né, e aí elas alcançam os lençóis subterrâneos e faz com que tenha variedade de espécies durante o ano todo, né? Então, nós vimos o Cerrado. E o terceiro bioma que nós vimos, quem lembra? Será? Ah, é o bioma Caatinga. Então, a Caatinga, a gente viu que essa palavra vem do tupi, né? Na língua tupi, ela quer dizer mata branca. Então, essa mata branca, nós vimos que ela é própria do clima semiárido do Nordeste, né? Aqui a professora Cida está com o contorno do bioma Caatinga. Ela é própria do semiárido, aquelas áreas mais secas do Nordeste, né? Mas que nós vemos que elas são características, principalmente da região da Caatinga, os cactos, né, que armazenam água durante todo esse período de falta de chuvas, né? Mas não é uma vegetação mais pobre, né? Ela não é pobre, é uma vegetação rica também, porque ela tem variedade de espécies também, né? E o outro bioma que nós vimos? Bioma Pantanal, né? Considerado patrimônio natural da humanidade. E podemos dizer que é o que tem 84% de conservação, né, de mata nativa.
espécies nativas ainda, né, ou que está com menor grau de extinção, o mais preservado, né? E o outro bioma que nós vimos? Já falamos Amazônia, Cerrado, Caatinga e Pantanal. Nós temos o bioma Pampa, né? Então, o bioma Pampa, né, nós vamos ver que as áreas de campos, né, principalmente aqui a região do Rio Grande do Sul, no nosso país, onde acontece muito a criação de gado, né? Então, o Pampa, ele também tem espécies diversificadas desses campos, né? Nós temos os campos chamados campos limpos, que são aqueles bem rasteiros, e os campos sujos, né? Que são os campos que têm arbustos junto com os campos. E outro bioma que nós vimos é o bioma Mata Atlântica. Então, o bioma Mata Atlântica, nós vimos que ele acontece, se nós formos localizar, em toda essa faixa litorânea, e é justamente o que nós temos aqui na nossa região, né? E esse bioma Mata Atlântica, vale a gente ressaltar, vale nós falarmos que ele, desde que o Brasil foi ocupado pelos portugueses, né, pelos europeus, ele já começou a ser desmatado devido à variedade de espécies, né, de vegetação principalmente, né, mas ele é rico em flora e fauna também. E vale lembrar que aqui nessa região ficam muitas praias, né, as praias do Nordeste, é tudo litoral isso aqui, né. Então, gente, isso aqui foi para nós relembrarmos um pouquinho da nossa aula passada. E aí, para nós fecharmos essa questão dos biomas, vocês viram com a professora Andréia algumas características dos campos gerais. Lembram que vocês viram lá o tropeiro contando a história daquelas espécies em extinção, aquelas que nós temos que cuidar aqui na nossa região, lobo-guará, né? E várias outras que a professora Andréia viu com vocês, né? Mas agora que nós já revisamos um pouquinho da nossa aula passada, nós vamos voltar aqui para a nossa tela um pouquinho, né? Então, bioma Amazônia, né? Então, aqui nós temos uma espécie, né? A Vitória régia, né? Bem característica na Amazônia. As águas aqui que nós estamos mostrando também, porque ela é uma região rica em rios, né? Então, é muito comum na paisagem da Amazônia, durante muita época do ano, isso aqui fica alagado debaixo das águas, né? A época das cheias. Mas, gente, então essa é uma imagem do bioma Amazônia. Mas eu vou colocar mais uma imagem aqui para vocês verem, para a gente comparar, né? E nessa imagem aqui, pessoal, essa aqui não é conhecida de vocês ainda, nós não vimos na aula anterior. O que que vocês estão vendo nessa imagem, crianças? Vamos pensar um pouquinho? Será que ela é bem parecida com a outra que a professora mostrou aqui? O que que nós estamos vendo nessa segunda imagem? Vamos pensar? Ah, nós temos um prédio aqui em rosa, branco, né? Temos vários prédios, temos um pouco de árvores aqui, temos uma rua, né? Várias construções ao fundo. Que mais? Torre. Então, essa aqui é a imagem de uma cidade. E essa cidade também, cidade de Manaus, né? Ela fica no bioma Amazônia também. Ela também faz parte do bioma Amazônia. Vamos observar mais algumas imagens? Caatinga. Ah, aquela foto que é bem característica, né, da Caatinga. O solo seco, né? As árvores longe ali, dá a impressão de seca, né? Os cactos, né, que armazenam água, como a gente já falou anteriormente,
na aula que nós tivemos anteriormente, hoje nós já comentamos aqui também. Então eles armazenam essa água e eles servem também de alimentação para o gado, né? Então aqui nós temos uma região do semiárido, né? Clima seco do Nordeste, do sertão do Nordeste. E aqui, olha que imagem bem diferente da que nós vimos ali, né? Então aqui o que mais se destaca nessa paisagem? Claro que nós temos praia aqui, né? A praia, eu enxerguei a praia primeiro, né? Mas nós temos muitas pessoas aqui também, né? Claro que agora em época de pandemia, nós estamos impossibilitados de ir à praia, de estar nesse ambiente agradável, né? E nós vemos uma quantidade de prédios, né? Muitos prédios. Então, esse aqui é uma imagem também de uma cidade, né? Fortaleza, que também fica no bioma Caatinga. Estão gostando da aula? Pensaram que era só essa parte, né, de vegetação, animais que a gente viu na nossa aula anterior, né? Mas olha, uma cidade que também faz parte do bioma Caatinga. Cerrado. Quem lembra ali? Nós comentamos agorinha. O que é o cerrado? O que lembra? Ah, a mata de cabeça para baixo, né? As árvores baixas, tronco retorcido, casca grossa, né? Olá! Então essa variedade também ali, né? Que sempre vai ter vida devido às raízes profundas dessa vegetação também. E aqui no bioma cerrado, olha aqui, esse aqui vocês veem na televisão com frequência, né? Onde será que é essa imagem? Sempre aparece, né, no jornal, para quem acompanha. Então aqui é uma imagem de Brasília, né? Da cidade de Brasília. E a cidade de Brasília também faz parte do bioma cerrado, né? Nós estamos vendo aqui o prédio, né? Bandeira, pessoas, aqui nós temos um lago, ali uma rampa, né? Então essa imagem é bem conhecida de vocês, eu tenho certeza. O que mais que nós vamos ter aqui? O bioma Pantanal. O que já vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em bioma Pantanal? Ah, lembraram? Variedade de fauna, de flora, patrimônio mundial da humanidade, né? Devido à grande biodiversidade, né? A variedade de espécies. Também temos a época das cheias, né? No Pantanal. E o que mais que nós temos aqui? Nossa, uma cidade também, né, gente? Estão vendo? E uma diferente da outra, esse nosso Brasil é rico. Vocês viram a aula anterior e hoje também já, que não é só em flora, fauna. Olha, as construções aqui já são bem diferentes da aula anterior, né? Então nós temos várias casas, alguns prédios aqui, né? Então essa é uma cidade que também faz parte do bioma Pantanal, né? A cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E o Pampa? Os campos, né? Criação de gado. E o que nós temos aqui? Ah, vários prédios. Nós temos semáforo, postes. Que mais? Pessoas, faixas de pedestres, sinalização de trânsito, transporte coletivo, né? Transporte de passageiros, né? No caso, na nossa cidade, quem faz é a VCG. Então, essa cidade, a cidade de Porto Alegre, também faz parte do bioma Pampa. E a Mata Atlântica? Ah, o nosso pinheiro do Paraná, araucária, né? Estão lembrados? Símbolo, árvore símbolo do Paraná. E aqui nós temos um shopping, uma imagem de um shopping da cidade de Curitiba, né? Então, uma construção grande, sinalização de trânsito, postes,
táxis ali, né? Outros automóveis, pessoas, ônibus, né? Então, essa cidade, Curitiba, também faz parte do bioma Mata Atlântica, né? Então, gente, aqui, vamos ver agora aqui, a professora trouxe para vocês uma outra imagem. Então, ali nós relembramos os biomas, né? E nessa imagem aqui, o que será que nós estamos vendo nela? Vocês conseguem identificar? Então, o que nós temos na imagem? Vamos pensar um pouquinho? Ah, alguém falou água. O que mais? Ah, pedras. Lembrando que pedras, né, o nome correto, né, de nós chamarmos são as rochas, né? Então, as rochas. O que mais que nós temos? Temos flores também. Flores, alguém falou flores. Solo, temos solo. Temos as aves ali, então temos imagem de animais também, né? Muito bem, então essa é uma imagem, vocês estão craques. A professora já vai colar essa imagem aqui. Mas eu trouxe mais uma imagem para vocês verem. Será que ela é parecida com a outra? E aqui, o que vocês estão vendo? Ah, eu ouvi alguém falar casas. O que mais? Prédios comerciais. Carros, um fluxo grande, né? Quer dizer, muitos carros, pessoas. Temos placas também lá, né? Sinalização de trânsito, ônibus, o semáforo. Então é uma paisagem, mas temos árvores lá também, né? Algumas árvores. Mas o que mais se destaca são as construções, os carros, né? Por quê? Porque eles são em maior número, né? Então vamos colar aqui do outro lado, né? Então vejam quanta coisa a gente viu nessas duas imagens, né, gente? Então vamos ver lá na primeira, vamos relembrar tudo o que nós vimos na primeira imagem, né? Então aqui nós temos rochas, vamos colar rochas aqui. Rochas. Temos árvores, árvores. Que mais? Temos água, flores. Então vamos colar aqui. Eu falei as duas porque nós já tínhamos falado, né? Água, flores. Temos as pedras, que são as rochas, né? Mas a professora vai pôr aqui, porque tem crianças que falam pedras também, né? E temos o solo. Animais, as aves ali, né? Então aqui. Então, gente, vamos ver aqui a segunda imagem que nós vimos aqui na nossa aula, né? Os elementos que aparecem aqui nela. Então a professora colou a imagem aqui, né? E vamos rever aqui o que nós tínhamos identificado aqui na nossa imagem. Então nós temos casas, temos carros, temos carros também. Que mais que nós temos? Ah, eu já ouvi alguém falar aí. Os prédios, os ônibus. Temos placas de sinalização de trânsito, placas indicativas ali. E temos postes também. Então
Essa imagem aqui, ela traz outros elementos bem diferentes da primeira imagem. Então, pessoal, tudo isso aqui que nós vimos, né? Todos esses elementos que vocês viram, tanto na primeira imagem, como na segunda, como nos biomas, é o que nós chamamos de paisagem. Então, o que vem a ser paisagem? Paisagem é tudo aquilo que podemos observar no espaço geográfico, quer dizer, no espaço onde estão as pessoas, no espaço, num lugar onde estão as pessoas, esses elementos que vocês viram também ali, né? Então essa é uma definição de um geógrafo famoso brasileiro, né? Milton Santos. Então a paisagem é tudo o que eu vejo. Então vocês vão guardar bem isso na cabeça de vocês. Esses elementos, mas também se eu vejo um cheiro que não me faz bem, ou um cheiro agradável, isso também faz parte da paisagem. Então, quando o Milton Santos coloca aqui, tudo faz parte da paisagem, é todas essas coisas que eu posso ver. E muitas vezes a gente pensa que é só elementos da natureza, mas tudo aquilo que meus olhos podem enxergar, observar, é o que eu chamo de paisagem. Então, eu gostaria, vamos anotar, mas o que a professora quer que vocês anotem? Para vocês não esquecerem, isso aqui. Paisagem, vamos colocar lá no caderno de vocês? Então, paisagem, tudo aquilo que podemos observar no espaço geográfico. Letra bem caprichada. Anotaram? E se quiserem pôr o nome do Milton Santos, porque a frase é dele, nós temos que colocar também, né? Já anotamos? Então vamos voltar ao nosso objetivo do nosso dia, da nossa aula de hoje. Compreender o conceito de paisagem. Então nós vimos que é tudo aquilo que nós podemos enxergar e identificar alguns elementos que formam as paisagens. Então aqui no nosso painel, nas imagens que vocês viram, vocês identificaram muitos elementos das paisagens, né? E na próxima aula nós vamos continuar com esse estudo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, da revisão que nós fizemos e da novidade de paisagem, que vocês não esqueçam que vem a ser paisagem. Então, muito obrigada e até a próxima aula. Que aulas incríveis! Eu aprendi muito! E vocês? Agora, faça as atividades e entregue na escola, ok? Infelizmente, a página da SME no Facebook está temporariamente fora do ar, por causa da lei eleitoral. Mas você pode continuar vendo ou revendo a gente pelo Facebook da TV Educativa. Entre em contato 9165-8345. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Aqui está um pouco do meu carinho. Feliz Dia dos Professores. Eu sou o Rafael, da Escola João Maria Cruz. Eu vim aqui mostrar minha atividade do Vem Aprender. Professora Ivete e Darli, Luciane, eu amo vocês, todas vocês, pelas atividades. Então, as professoras que ouviram isso e os meus amigos, estejam bem em casa. Tchau! Oi, meu nome é Catarina Cordeiro, eu sou do 2º ano A, professora Cléo, eu estudo na escola Fulton e eu desejo muitos parabéns para os professores. Feliz Dia dos Professores!
Arthur, 1 violão. 6. 2 violões. 12. 3 violões. 18. 4 violões. 24. 5 violões. 30. 6 violões. 36. 7 violões. 30. Não. 42. 8 violões. 49. 9 violões. 48, quer dizer. 9 violões. 54. 10 violões. 60. Tabuada do 6, muito bem. Tabuada do